A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo com sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido Senhor, minha querida Senhora, estamos aqui para mais um vídeo da série Couro pelo Sovaco. E hoje nós vamos trazer algumas adulterações dentro da Bíblia Sagrada. Você já está vendo aqui, né? Você já está vendo aí, meus irmãos. Vamos trazer, né? Ficamos muito alegres aí que vemos muitos canais grandes aqui no YouTube nos copiando, né? Nos copiando. Nós fomos o primeiro, esse canal aqui foi o primeiro a trazer séries de adulterações dentro da Bíblia Sagrada. Nenhum outro canal aqui se encontra. Me mostre aí outro canal antes desse entrar no ar que trouxe, né, adulterações na Bíblia Sagrada. Esse foi o primeiro. E eu fico muito alegre, né, em saber que grandes canais estão nos copiando, trazendo aí também adulterações, né? Estão trazendo também adulterações, mostrando os erros da Bíblia protestante. Quem primeiro trouxe as adulterações, aliás, eu fui o segundo. Quem primeiro trouxe foi o ex-pastor de Natal, Paulo Leitão, um dos meus professores de Bíblia. Ele foi quem trouxe. E aí, em cima disso, eu comecei a trazer. O meu primeiro canal, 3 anos atrás, que foi excluído, ele era um canal cheio de séries de adulterações das Bíblias protestantes, né? Depois ele foi excluído. Aí esse era o canal dos ex-protestantes, transformei no canal do Fábio Pentecoste, trouxe muito poucas adulterações. Mas a gente vai trazer vários vídeos de adulterações. Segundo um exegeta, existe mais de 1.500 versículos adulterados pelos protestantes dentro do livro deles. Muito bem. Nós estamos aqui, né? Eu confesso para vocês que antigamente era um bom de adulterações. Não é? Hoje estou um pouco mais fraco na questão de adulterações. Mas nós vamos pegar aqui hoje 4 versos adulterados para vocês verem, né, as adulterações descabidas para matar a catolicidade, para matar o que ensina a Igreja de Cristo. Nós sabemos dentro das Sagradas Escrituras, vamos ao verso primeiro, para nós dizer da Sagrada Escritura. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril. Veja só, meus irmãos. Aqui na Bíblia protestante, numa das traduções protestantes, as 2 protestantes que eu tenho aqui, né, Revista e Atualizada e Linguagem de Hoje, tá parenta. Mas outras versões protestantes, como Revista Corrigida e outras traduções protestantes, eles adulteraram, veja aí, vamos outra vez, versículo 36, vamos comigo. Também Isabel, tua parenta, veja, aqui está a parenta. O exegeta que me passou isso, ele conhece o grego, o original, e ele mostrou que no original está parenta. Você sabe que no tempo de Jesus não existia o termo tio e primo. Não existia o termo, no judaísmo, no tempo de Cristo, primo ou tio. Você vê, Alfeu Cleófas era irmão biológico de São José. Irmão biológico de São José. Tio de Jesus. Em nenhum canto na Bíblia aparece tio. Por isso que Marcos escreve, não é ele o carpinteiro, o filho no singular, o filho de Maria. Por que ele não escreveu um dos filhos de Maria? Não escreveu o filho de Maria. Não são seus irmãos. Fosse hoje teria escrito, não são seus primos. Porque não existia, meus irmãos, na época de Jesus, no hebraico, no aramaico, no judaísmo, na cultura
judia o termo primo ou tio. Se usava parente, como você está vendo aí, parenta, ou irmãos. Todavia, não designa irmão biológico, irmão de sangue. Isabel era quem? Uma prima da Virgem Maria. Mas no momento que os protex aqui adulteraram parenta para prima, eles adulteraram no intuito de dizer que aqueles homens eram irmão biológico de Jesus quando Marcos narra isso. Eles mudaram nessa intenção. A má intenção protestante foi essa, de acusar os católicos. Olha, existe primo na Bíblia. Por isso que ele não usou o termo primo ali, que poderia ter usado, mas usou o termo irmão. Irmãos. Meus irmãos, a malícia protestante não tem tamanho. Você está vendo comigo, eles adulteraram. Estou aqui, ó, com os textos, todos eles em mão, que eu peguei com um apologeta. E segundo essa apologeta, não tendo esses termos, esses dois termos, tio e primos, na época de Jesus, os protestantes defasam as suas doutrinas, corrompem as escrituras, corrompem os escritos, todos eles, do pé à cabeça, todos os protex, todos, sem exceção de ninguém. Então veja aqui, aparece o quê? Também Isabel, tua parenta. Eles colocaram, também Isabel, tua prima. Tá o termo prima. Para dizer, olha, existia. Se aqueles irmãos fossem primos de Jesus como os católicos, então estava lá o termo primo, não irmãos. Eu já trouxe aqui várias vezes, né? 1 Coríntios 15, 6. Depois que ele ressuscitou, apareceu a mais de 500 irmãos. Eles tiraram ali o termo irmãos e colocaram seguidores na linguagem de hoje, protestante. Vamos para mais um versículo adulterado. Vamos para 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, 24. São Paulo está dando do mesmo jeito que o Senhor fez, né, em Lucas 22, 19, 26 em diante de São Mateus, do mesmo jeito. Então Lucas está escrevendo no seu evangelho que Marcos pregou. E aqui está o escritor da carta aos Coríntios escrevendo o que São Paulo está ditando à igreja de Coríntios. Vejam só. Depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Do mesmo jeito que São Lucas escreve, porque Lucas escreveu o seu evangelho ouvindo Paulo pregar. Paulo disse: o que eu recebi do Senhor vos transmiti. Paulo viu o Senhor fisicamente e está dizendo que recebeu do Senhor. Não. Ele recebeu a instrução dos outros discípulos. Ele foi doutrinado por Barnabé, por Ananias. Não é? Então vejam, meus irmãos. O que eu recebi do Senhor, isso é o quê? Tradição. Então Lucas escreve 100% por tradição o seu evangelho. Se você pegar o evangelho de Marcos e pegar o de Mateus, não está desse jeito que São Paulo fala, mas se você pegar o de Lucas, na instituição eucarística, em Lucas 22, 19 e 20, está desse mesmo jeito aqui, porque ele escreveu ouvindo Paulo pregar. 100% um evangelho, todos os evangelhos foram escritos por tradição, mas Lucas e Marcos escreveu seu evangelho ouvindo Pedro pregar. E Lucas ouvindo Paulo pregar. Só que aqui existe uma adulteração na Bíblia protestante grande, meus irmãos. Aqui, quando Jesus ordena, do mesmo jeito está em Lucas 22, 19, depois de tomando o pão, depois de ter dado graças, partiu e deu os discípulos dizendo: tomai aí,
comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Eles adulteraram. Aí está todas adulteradas. Em Lucas 22:19, todas elas estão adulteradas. Porque a questão de que será entregue por vós, que é, isto é meu corpo, veja aí, que é entregue por vós. Eles adulteraram lá. Eles tiraram o entregue por vós. E tem algumas católicas também, que seguem a mesma linha protestante. Presta atenção. Os protestantes adulteraram esse versículo em Lucas 22:19. Que, isso eu ensinei aos meus alunos no curso bíblico, que é entregue por vós. Então Jesus está ordenando à igreja que a igreja vai continuar entregando esse corpo. Faz 2000 anos que a igreja entrega carne e sangue de Cristo. Mas para matar isso, para dizer que aquilo só foi ali e dali morreu, eles adulteraram lá e adulteraram aqui. Sabe como é que eles adulteraram aqui esse versículo? Eles tiraram o termo entregue por vós, entregue. Sabe como foi que eles colocaram no livro deles? Que é partido por vós. Olha, meus irmãos, o tamanho da adulteração que eles fizeram. Que é partido por vós. Ou seja, vocês vão partir o pão. Veja o tamanho da adulteração que eles fizeram aqui. O nosso irmão Luiz Henrique sempre traz boas, né? Aquele trem é adulterado. Eu com essa Bíblia do irmão Luiz em minha mão. É adulterada essa daí. As que eu tenho aqui são poucas adulteradas, né? Eu comprei uma Bíblia protestante pela internet que era bem adulterada, mas só que não veio essa Bíblia. Era corrigida e atualizada, duas juntas. Aí chegou aqui apenas revista atualizada. Essa tem poucas adulterações, mas a corrigida, atualizada, essa aí tem adulteração até uma zona. Então nós estamos vendo aqui que os protestantes adulteraram em Lucas 22, nesse mesmo texto aqui, que fala da Eucaristia, eles adulteraram. Lá eles não adulteraram, eles raparam fora o versículo, que será entregue por vós. Tiraram fora. Tiraram fora e disseram e colocaram: fazer isto em memória de mim. Isto é meu corpo. Fazer isto em memória de mim. Ou seja, em vez de ser isto é meu corpo, será entregue por vós, lá em Lucas, na protestante, está dito, repito, isto é o meu corpo, fazer isto em memória de mim. Fazei, como fazei só uma vez ali, aquela vez ali, né? Tirando o termo que será entregue por vós. Quer dizer que será entregue por vós, quer dizer que vocês vão continuar entregando, que a igreja vai continuar entregando, isso é uma ordem de Jesus. Vocês estão vendo, meus irmãos? Se você tem uma Bíblia em casa, apenas com 66 livros, você está com uma Bíblia adulterada, satânica e diabólica. Você precisa adquirir a Bíblia com 73 livros. Sendo que no Antigo Testamento tem 46 livros. A adulterada tem 39 no Antigo Testamento. A adulterada. Depois, dentro desse quadro, eu vou trazer e eu vou mostrar para vocês que até o Antigo Testamento foi a Igreja Católica que fez. E os protestantes dizem: graças aos judeus temos hoje a Sagrada Escritura. Eu vou trazer um vídeo mostrando onde São Paulo diz que os judeus adulteram o Antigo Testamento. Vou trazer couro pelo sovaco. Muito bem. Veja só. Então aqui eles adulteraram esse texto de Coríntios. 1 Coríntios 11, 24. E até o versículo 23, meus irmãos, está adulterado. Veja só. Aqui esses versículos estão todos eles adulterados. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Na protestante não está assim. Esse versículo. Protestante não está assim. Tem uma Bíblia protestante que diz: eu transmiti do Senhor. Para dizer, não, você está recebendo o seu ensinamento que você está dando, a sua interpretação que você está dando, você recebeu unicamente do Senhor, não foi de um a um. Olha, meus irmãos, que adulterações que fizeram nesse texto.
principalmente os textos que falam da Eucaristia. Estão todos eles adulterados. Esse está adulterado, do mesmo modo, depois de cear, havendo ceado, tomou também o cálice, dizendo: isto é, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Eles dizem, a linguagem de hoje aqui, protestante, diz o seguinte, diz assim: este cálice é a aliança feita por Deus ao seu povo. Aqui diz, o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberes, fazei em memória de mim. E eles arremetem que não é em memória de Cristo, o derramamento desse sangue na cruz do Calvário, que é selado, mas um memorial, uma lembrança, apenas um lembrar. Simbólico, não é? Da aliança que Deus fez com o seu povo no Monte Sinai. Aliança que não era aqui. Jesus está referindo-se ao que? Ao seu sangue. Aquela era o quê? No sangue de animais, imperfeita, diz o escritor da Epístola aos Hebreus. Imperfeita. A aliança do sangue de animais, de touro, de bode, de carneiro, ela foi imperfeita. Porque se ela fosse perfeita, não tinha necessidade de haver uma segunda. Diz ali, né, nos primeiros capítulos da Epístola aos Hebreus. Vamos para mais um verso adulterado? E esse é que está adulterado. Esse é que está adulterado. Vamos lá. Vamos para Isaías. Isaías 14, 9. Aí de azul. Vamos ao verso para poder eu dizer o que é que está adulterado aqui. Debaixo da terra se agita a morada dos mortos. Debaixo da terra se agita a morada dos mortos. No tempo de Isaías, era tido isso aqui como um lugar comum, aonde estavam. Por quê? Porque ninguém entrava, Deus jurou, ninguém entrará no meu descanso. Ninguém entrará na eternidade. Então a eternidade estava fechada antes de Cristo. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um escrito de 750 anos antes de Cristo. Antes da vinda de Jesus. Debaixo da terra se agita a morada dos mortos, para receber-te a tua chegada. Desperta em tua honra as sombras dos grandes, e todos os senhores da terra. E levantam-se de seus tronos todos os reis das nações. Meus irmãos, isso aqui é uma prefiguração, é uma profecia que se cumpre quando São Pedro diz que Jesus, não é, desceu ao cárcere, desceu à prisão, à mansão dos mortos, para pregar o evangelho também aos mortos. Só que aqui mostra que os mortos têm consciência. Então, para tirar e para dizer que os mortos não têm consciência, debaixo da terra se agita os mortos. Debaixo da terra se agita a morada dos mortos. Veja, se movimenta a morada dos mortos. Então, quer dizer, para dizer que os mortos têm consciência, nós já trazemos isso. A doutrina da igreja é clara na Sagrada Escritura. Os mortos têm consciência, sim. Eles substituíram por inferno. O inferno recebe tua chegada. O inferno se prepara para a tua chegada. Aqui está dizendo debaixo da terra, meus irmãos. O inferno não fica debaixo da terra que nem os protestantes dizem, não. Senão eles mesmos vão contrariar eles mesmos quando eles dizem que só estão dormindo debaixo da terra, no cemitério. Esse debaixo da terra aqui significa o quê? O mundo dos mortos. Aqui não está se referindo à eternidade, né? Não está se referindo ao inferno, nem se referindo ao purgatório. Está se referindo ao mundo dos mortos. Está se referindo a um todo, a outra vida. Não inclui nenhum em particular, inclui todas. Eternidade, inferno e purgatório.
Debaixo da terra se agita a morada dos mortos. Veja, aqui é a prova clássica de que os mortos têm consciência, mas quando eles adulteraram isso aqui para o inferno, restringindo apenas para o inferno, não é? Eles adulteraram todo o versículo para dizer os mortos não têm consciência, mas dormem debaixo da terra. Porque não acreditam em alma. E nós já trouxemos várias vezes nesse apostolado, Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Quando abriu o quinto selo, vi no altar do céu as almas dos santos. Verso 10. E clamavam em alta voz. Até quando, veja, se refere à terra, tu vais demorar em fazer justiça contra aqueles da terra aqui, na terra, veja. Veja que eles têm consciência. Os mortos têm consciência. Mas para matar, eles adulteraram completamente esse versículo. Tiraram fora de órbita. E eles ainda usam, que eu trarei em um outro vídeo, uma passagem do livro do Eclesiastes. Um livro do Eclesiastes, que o livro do Eclesiastes, ele é um livro que ele não fala em espiritualidade. É um livro literal, um livro que fala apenas do materialismo, o Eclesiastes. Depois eu trarei um vídeo falando sobre o livro do Eclesiastes. É um livro que fala do material, apenas do material. Não é? Então ali está se referindo ao material. E ali eles falam para dizer, principalmente as testemunhas de nada, para dizer que os mortos não valem mais de nada, morreu, acabou. Mas não é assim no Novo Testamento. Nós estamos falando de uma cultura judaica, como aqui uma cultura judaica, que está escrito esse versículo. Se refere a quem? Aqueles que esperam, aguardam a redenção de Cristo, o Redentor. Então eles têm consciência e sabem que o Cristo virá, também os mortos. Ah, Deus não é Deus de mortos. Quando a Bíblia Sagrada diz que Deus não é Deus de mortos, meus irmãos, mas sim Deus dos vivos, está dizendo que os vivos são aqueles que estão na eternidade. Então Deus é Deus dos que estão na eternidade, não de mortos. Quem são os mortos que a Bíblia fala? Deus não é Deus de mortos, daqueles que estão nas garras do diabo, que ainda não tomaram a decisão em entregarem suas vidas a Cristo. Não está falando em mortos físicos. Fala em mortos espirituais. Exatamente quando Jesus fala na morte espiritual. Jesus considera a morte espiritual que é a condenação da alma. Por exemplo, João 8,51, em verdade, verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá morte. Será que tem alguém aqui nessa terra que guardou a palavra a ponto de não morrer fisicamente? Não. Senão os apóstolos estavam todos vivos até hoje. Foi quem mais viveram o que o mestre ensinou. Mas Jesus está falando da alma. A imortalidade da alma. Jesus considera a morte de Jesus fala é a condenação ao inferno. E não é a morte do corpo. A morte do corpo, ele diz, só dorme. Por que dorme? Porque vai despertar no dia do juízo. Né? Vai despertar no dia do juízo. E a morte da alma não. É morte eterna. Vamos para mais um versículo adulterado. Meus irmãos, esse daqui vai dar o que falar. Vamos para o Novo Testamento, 1 de Pedro 5. Aqui o bicho vai pegar. Aqui o bicho pega. Mas, irmão, como é que o bicho vai pegar? Aí prova que Babilônia era Roma. Aí prova que a igreja de Cristo é a que está em Roma. Em nenhum canto na Bíblia você diz que vai encontrar que a Bíblia de Cristo é a que está a igreja de Cristo é a que está em Jerusalém. Mas nós encontramos vários versículos bíblicos mostrando que a igreja foi tirada de Jerusalém. O trono será tirado de vós e dado a um povo que produz o seu fruto. Está lá em Mateus. Então quer dizer que essa igreja foi transferida de Jerusalém. Quando botaram os apóstolos para correr de lá e os cristãos, ela foi estabelecer-se em Roma. Por isso São Paulo diz em Romanos 1, versículo 7, vós que estáis em Roma, queridos e santos de Deus,
Veja, está dizendo que os que pertencem à igreja de Roma são os santos. No versículo 8 ele diz: vossa fé será proclamada universalmente. Então está dizendo que a igreja católica é a de Roma, a universal de Cristo. A verdadeira é a que está em Roma. E aí São Pedro, mais ou menos no ano 67, escreve isso aqui, ó. A igreja escolhida de Babilônia sauda-vos, assim como também Marcos, meu filho. Olha porque Pedro é papa, aqui está. Está chamando o evangelista João Marcos de meu filho. Marcos não tinha parentesco nenhum com São Pedro, era filho na fé. Por isso Pedro é papa, primeiro papa, aqui está. Vejam só. Aqui tem uma defasagem, aliás, uma adulteração tão grandiosa, tão descabida, que quando você ficar sabendo, não são todas as protestantes que estão adulteradas. Mas vejam, meus irmãos, tem uma Bíblia protestante que diz assim, aqui começa, a igreja escolhida de Babilônia. Sabe como é que está na Bíblia protestante? Se eu não estou aqui enganada, é a Revista Corrigida. Não é? Se o nosso irmão aí que gosta da adulteração tiver nessa tradução sua, coloque. É na minha, Revista Atualizada João Ferreira de Almeida, é corrigida. Eu acho que é na Luiz Henrique, está adulterado, esse versículo. Veja só. A coeleita de Babilônia sauda-vos. Como é que é? Você não vai entender nada quando você pegar a tradução protestante e você ver esse versículo. A coeleita. Peraí, a coeleita? A coeleita, o que é coeleita que está em Babilônia? Primeiro, não vai entender que Babilônia aqui, protestante é assim, vai entender que é a antiga Babilônia, que hoje é o Iraque, e vai entender que a coeleita, que é isso, coeleita? Que será isso? Não vai entender absolutamente nada. Veja o tamanho da adulteração que fizeram. A igreja escolhida que está em Babilônia, a igreja de Roma, a igreja escolhida de Roma, vos sauda. A coeleita de Babilônia. A coeleita. Ou seja, adulterar o termo igreja para coeleita. Vejam, meus irmãos, o tamanho da adulteração. Existe adulteração maior do que essa? Não existe. São adulterações sem escrúpulo. Mas vejam, meus irmãos, São Pedro, esse mesmo São Pedro, mais para frente na sua segunda carta, veja só. Veja aí. Olha o que São Pedro fala. Segunda encíclica de São Pedro. Bula papal de São Pedro. Primeira carta, primeira encíclica. Segunda carta, segunda encíclica do Papa São Pedro. Primeiro Papa da Igreja. Vamos lá. Olha o que São Pedro diz. 2 de Pedro 3,16. É o que ele faz em todas as suas cartas. Ele quem? Paulo. Então vejam, meus irmãos, que as cartas dos apóstolos tinha que ter a aprovação do Papa. Tinha que ter a aprovação do líder da igreja. Assim como a igreja, não é? No século III, com São Jerônimo e São Dámaso, Papa da igreja, pegou e aprovou quando São Jerônimo compilou a Bíblia Sagrada. Quando ele traduziu dos originais para, conhecida hoje como a Vulgata Latina, né? O Vulgata de São Jerônimo. Então, assim, passava pela mão do Papa. Então, essas cartas de Paulo, as cartas de Paulo, elas eram, antes de ser dirigida a tais comunidades, precisava ter a aprovação do líder da igreja. E então, Pedro aprovou, e nós vemos aqui na sua segunda encíclica, aprovando as cartas de São Paulo, essas que estão na Bíblia. Vamos ver? Aqui, ó. É o que ele faz em todas as suas cartas. Ou seja, São Pedro leu todas as cartas de São Paulo para poder dar o carimbo, para dizer, essa é boa, essa daqui está aprovada. Então, o que a igreja liga, porque São Pedro recebeu
uma das chaves em Mateus 16, 19. Tudo que tu ligar na terra está ligado no céu. Então, se o Papa diz que é palavra de Deus, é palavra de Deus. Tem que ter o aval do quê? Do líder da igreja. Do líder da igreja. Então, tem que ter o aval de São Pedro. Vamos lá. É o que ele faz em todas as suas cartas. Todas as cartas de São Paulo. Pedro já conhecia, por isso ele aprovou as que está na Bíblia. Nas quais fala nestes assuntos. Nelas, algumas passagens difíceis de entender. Veja, São Pedro leu, releu para provar, junto com a igreja, as cartas de São Paulo. Aí ele diz o seguinte, falando agora dos falsos profetas, daqueles que diz, não, você tem o Espírito Santo, o tal do livro exame, você interpreta de sua maneira. Cujo sentido, olha o que os falsos profetas fazem, cujo sentido os espíritos ignorantes, outra tradução diz, pessoas poucas fortalecidas, pessoas que não têm sabedoria, pessoas que não têm entendimento, cujo sentido espíritos ignorantes ou pouco fortalecido deturpam. Aí tá o que fazem os protestantes. Porque está fora da igreja. Está fora da igreja. Essa Bíblia protestante não tem o reconhecimento da Santa Sé. Por isso, cuidado com Bíblia católica que não tem o reconhecimento da Santa Sé. Cuidado. Cuidado com Bíblia católica que também não tem o reconhecimento da Santa Sé. Lançaram tantas Bíblias hoje e a maioria delas não tem o reconhecimento da Santa Sé. Só recomendo para você a Bíblia da Ave Maria, que tem o reconhecimento da Santa Sé. Bíblia Católica Ave Maria. Voltemos ao texto. Cujo sentido espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam. Aí todos os protestantes, todos eles. A começar por Lutero, o pai deles. Para a sua própria ruína. Como fazem também com as demais escrituras. Ele está dizendo aqui, ele não deturpa só as cartas de Paulo, ele deturpa todas as escrituras do Gênesis e Apocalipse. Meus irmãos, São Pedro está falando, eu mostrei para você aqui as adulterações que os protestantes fizeram. Segundo o apologeta, disse que são mais de 1.400 adulterações que há feito pelos protestantes no livro deles. Intuito, tirar a catolicidade. Intuito, tirar a doutrina católica. Intuito, mostrar que não é um livro católico. A Bíblia é 100% um livro católico. Tanto o Antigo como o Novo Testamento, feito por católicos. E vou trazer um vídeo falando isso. Então você está vendo aí, né? Você está vendo aí. Pedro analisou todas as cartas de São Paulo para dar o primatur, né? O imprimatur, dizendo as cartas de Paulo são boas, inspiradas por Deus, eu aprovo. Mas as seitas adulteram. As seitas adulteram para quê mesmo? Deturpam para quê mesmo? Para a sua própria ruína. Senhor, pregamos em teu nome. Mateus 7, 21 a 23. Muitos vão dizer naquele dia, Senhor, pregamos em teu nome. Assola Cristo. Senhor, expulsamos demônios em teu nome. Assola Cristo. Pregamos em teu nome, assola a Escritura. Pregamos em teu nome. Pregamos sola a Escritura e sola Cristo. Fizemos muitos milagres só em teu nome. Retirai-vos de mim, malditos, nunca vos reconheci. Aqui, ó, para a sua própria ruína. Entende, meus irmãos? Este é mais um vídeo para a série Couro pelo Sovaco. Deus abençoe vocês e até o próximo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Deus abençoe a todos.